Essa semana o Brasil parou para acompanhar um reencontro emocionante entre a Tati Machado e a Ana Maria Braga. Você já deve estar sabendo que ela estava grávida e acabou perdendo o seu bebê. Mas esse fato, apesar de muito triste, levantou uma dúvida que muitas trabalhadoras têm. E as dúvidas são relacionadas à licença maternidade. E nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa saber para entender bem sobre esse assunto. Olá, meu nome é Leonardo, eu sou advogado trabalhista e ajudo trabalhadoras de todo o Brasil a terem garantidos os seus direitos. No vídeo de hoje eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre a licença maternidade. Então fica comigo até o final que você vai entender melhor. Primeiro ponto, o que é a licença maternidade? A licença maternidade é um período de afastamento remunerado que a lei concede, ou seja, é garantido por lei à trabalhadora gestante um período de afastamento de 120 dias sem prejuízo da sua remuneração. É isso que está lá no artigo 392 da CLT. Algumas informações práticas. A licença maternidade ela pode se iniciar até 28 dias antes do evento do parto. Ela também pode ser estendida por 2 semanas a mais, seja antes, seja após o parto, mediante atestado médico. A licença também vale para partos prematuros ou antecipados. E a remuneração, o salário que a empregada gestante recebe durante esse período é o salário integral. Outro ponto importante que pode fazer com que a licença maternidade se estenda é se a criança nascer com alguma doença decorrente do Zika vírus. Nesse caso, é possível aumentar a licença em mais 60 dias. E nas hipóteses de guarda e adoção, como funciona? São só as mães biológicas que têm direito a essa licença maternidade? A resposta é não. Mães adotivas também têm o direito aos mesmos 120 dias de licença maternidade. E no caso de guarda judicial, a guardiã também recebe o mesmo direito a usufruir desses 120 dias de afastamento sem prejuízo da sua remuneração. Exatamente isso que está descrito no artigo 392-A da CLT. Durante a gravidez, a trabalhadora gestante faz jus a algum direito em especial? Te respondo que sim. O grande objetivo da lei nesse aspecto é proteger a saúde da trabalhadora gestante e também do bebê que está sendo gerado naquele ventre. Então, por isso, a lei estabelece que se a trabalhadora ela exerce a sua atividade em um ambiente insalubre, ela não pode mais exercer durante a gestação aquela atividade. E isso não reflete em perda salarial, tendo em vista que mesmo que ela deixe de frequentar aquele ambiente insalubre, ela vai ter direito a receber a sua remuneração de forma integral. E também, se não houver um local adequado naquela empresa para que a trabalhadora gestante exerça a sua atividade sem risco à sua saúde, risco ao próprio bebê, a gestante pode ter inclusive direito ao salário maternidade pelo INSS. Agora, voltando no caso da Tati Machado, que acabou perdendo o seu bebê na 33ª semana de gestação, ou seja, muito próximo do encerramento do ciclo gestacional. Infelizmente, a criança veio a falecer, ela não estava sentindo movimentos do feto, né, e foi até o hospital em que se constatou que o bebê não tinha mais vida. Essa situação que a Tati Machado passou se encaixa perfeitamente a uma legislação que foi criada agora em 2025 que estabeleceu o conceito de luto perinatal. O luto perinatal trata da perda do bebê a partir de uma determinada semana de gestação. Nós temos inúmeras decisões na justiça que entendem que o luto perinatal ele se inicia a partir da 20ª semana, ou seja, se houve a perda do bebê a partir da 20ª semana, essa perda ela gera repercussões como se tivesse havido o nascimento da criança com vida. Isso significa que não importa a condição de nascimento daquele bebê. Se ele nasceu morto ou se ele nasceu com vida, ou seja, realizou pelo menos uma respiração, ele autoriza que aquela gestante receba a licença maternidade. Quem atesta esse nascimento é o profissional médico. Essa lei de 2025, inclusive, ela autorizou que mesmo no caso de nascimento do natimorto, seja possível expedir a certidão, dar um nome para aquele natimorto, coisas que antes da edição dessa lei não eram possíveis. A única diferença nesse ponto é que se a criança nasceu com vida e logo em seguida ela veio a falecer, ela vai ter a certidão de nascimento e a certidão de óbito. Na realidade, então, são 3 situações com relação ao parto biológico que autorizam o pagamento da licença maternidade. O nascimento com vida da criança, o nascimento com vida, mas logo após em que há o falecimento daquele bebê, e o nascimento que a gente chama de natimorto, quando a criança já nasce sem ter experimentado a vida fora do útero. Situações em que ocorre alguma intercorrência antes da 20ª semana de vida,
é o que a gente chama de aborto. Então essa é a diferença entre o parto e o aborto para fins legais. O aborto ele não fornece o direito à licença de 120 dias, mas dá direito a um afastamento de 15 dias. Nenhuma mãe se deve ver desamparada num momento tão difícil, quando ela perde aquela criança, perde o bebê. Muitas vezes, na maioria das vezes, se não todas as vezes, aquilo ali é um sonho daquela mãe de ter um filho. Então isso deve ser tratado com seriedade. Se você está tendo algum problema, o recebimento de algum benefício da licença maternidade, do próprio salário maternidade, se você está tendo problema com o seu empregador que te dispensou sabendo que você estava gestante, eu estou deixando aqui o número do meu contato do WhatsApp aqui na tela. Você vai entrar em contato comigo e nós vamos conversar a respeito dos seus direitos. Lembrando que a gestante trabalhadora tem uma série de direitos que a gente pode elencar e as empresas, na grande maioria das vezes, não respeitam. Muitas delas entendem que o fato da trabalhadora estar grávida diminui a sua produtividade. Nós temos muitos casos também em que a gestante vai fazer uma entrevista de emprego e é recusado por conta do fato de simplesmente estar gestante. Então, se você tem qualquer dúvida a respeito desse assunto tão vasto que é direitos trabalhistas da mulher gestante, você pode entrar em contato comigo aqui pelo WhatsApp que eu vou te ajudar. E vou pedir um favor para você que está acompanhando o vídeo até aqui. Pegue esse vídeo, compartilhe, clique no botãozinho de compartilhar, coloca no seu status de WhatsApp, coloca naquele grupo de gestantes que você participa, naquele grupo de mães e ajuda a compartilhar essa informação com o maior número de pessoas possíveis. Eu tenho certeza que se você não está passando por isso, alguém ao seu redor está passando e a informação é a única forma dessa pessoa conseguir se livrar das amarras que são causadas pelo desconhecimento. E o cônjuge, ele também tem direito a algum tipo de licença? Sim, a lei estabelece que no caso do falecimento da mãe, o cônjuge ou a companheira pode fazer uso do restante daquela licença maternidade. Ou seja, se aquela gestante, aquela mãe estava usufruindo de 20 dias de licença maternidade e por conta de uma intercorrência ela veio a falecer, o cônjuge ou a companheira pode usufruir dos 100 dias restantes daquela licença sem nenhum prejuízo com relação à remuneração. Outro ponto muito importante é o intervalo para a amamentação. Uma vez que encerra o período de licença maternidade e a trabalhadora volta a trabalhar, ela tem direito, até que o bebê complete 6 meses de vida, a 2 intervalos de 30 minutos durante a jornada de trabalho para a amamentação. Como é difícil, é complicado de que ou a trabalhadora more perto da sua residência, ou ela ou outra pessoa leve a criança para usufruir desse intervalo, a prática das empresas é que nesse período a mulher que tem esse direito, ela saia 1 hora mais cedo das suas atividades. A maternidade é um momento único na vida da gestante, ele pode se tornar um peso muito grande, um fardo muito grande, não por questões do próprio bebê, mas por questões de desconhecimento da lei e pelo fato de que as empresas, infelizmente, não respeitam os direitos dos trabalhadores. Se essas informações todas foram úteis para você ou para alguém que você conhece, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. E se você foi demitido ou demitida sem justa causa e quer entender mais sobre o assunto, aviso prévio, eu vou deixar um vídeo aqui ao lado para que você saiba tudo o que é necessário saber para que você calcule e verifique se efetivamente você está recebendo o seu aviso prévio da forma correta. Te vejo no próximo vídeo.